Mensagem do céu. É importante que você compreenda que a desinformação, ela vai trazer para você um contexto de destruição na sua vida. Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, é importante nós compreendermos que a falta de conhecimento traz sobre nós destruição. A falta do seu conhecimento nos traz destruição. Quem não assistiu o filme Óleo de Lorenzo, eu gostaria de indicar, já indiquei aqui algumas vezes, mas eu gostaria de indicar por ser algo recente, da nossa geração, não é? O pai do Lorenzo ainda vive, embora o Lorenzo não viva mais, mas para você compreender quantas crianças deixaram de ter uma dor terrível como essa enfermidade que acometeu o Lorenzo, e por isso esse óleo acabou levando o nome deste menino que acabou sofrendo gravemente com essa enfermidade, e muitas outras crianças, por conhecer a cura por meio do óleo de Lorenzo. É uma doença que vai paralisando a criança aos poucos, até que ela perde completamente contato com o mundo real, não tem comunicação, não tem uma série de questões. Quem já assistiu o filme, eu peço que possa lembrar-se desses fatos, e quem não assistiu, quero indicar, um pouco antigo esse filme, mas retrata exatamente o que aconteceu com o menino Lorenzo. Queridos, a informação, ela está associada, a informação que eu estou dizendo é do Eterno, tá, queridos? A informação que o Eterno quer trazer para você. Depois eu vou tratar qual tipo de informação que o Eterno quer trazer para você. Mas, primeiramente, a informação, ela passa pelo temor. Nós já tratamos aqui o que é temor do Senhor, mas eu quero levar o temor ao nível do conhecimento. Então, Provérbios 1, de 28 em diante, diz assim: então me invocarão, mas eu não responderei, procurar-me-ão e não hão de me achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram meu conselho e desprezaram minha repreensão. Então, portanto, comerão do fruto do seu procedimento, dos seus próprios conselhos vão se fartar. Queridos, o conhecimento, ele anda com temor. Por quê? Porque se o Senhor diz algo para mim e para você, e nós não cumprimos, então aquele conhecimento que ele trouxe para a gente é um conhecimento inútil. Nós não temos temor do Eterno, não é? Israel, várias vezes aconteceu a situação, principalmente você vai ler isso no livro de Jeremias, o povo procurando Jeremias e falando: Jeremias, me diz qual é a palavra do Senhor e nós a cumpriremos. Jeremias ia lá e Irmiarro orava, pedia ao Eterno uma direção, o Eterno dava essa direção, e Irmiarro, que Jeremias falava com o povo, e o povo dizia: não te obedeceremos. Então, queridos, não adianta você buscar o Eterno se você não tem o interesse você não tem esse temor para obedecê-lo, para confiar no que ele está te dizendo, entende? Então ele vai te negar esse conhecimento. Por que ele vai te negar o conhecimento? Porque quando ele te der um pouco de conhecimento, você tem de ter temor de obedecê-lo, não é? Se ele te dá um pouquinho de conhecimento e você não aplica, você não tem o temor dele, como aconteceu com Israel, com relação a esse período, principalmente de Jeremias, onde eles diziam: me diz qual é a palavra do Senhor, ó profeta. E o profeta ia lá e dizia, e eles falavam: não vamos fazer, não vamos fazer, e ainda vamos obrigar você também a não fazer o que o Eterno está pedindo, porque não era para ir para o Egito. E eles ainda levaram Jeremias e Irmiarro preso, obrigaram ele a ir, quando o Eterno falou que não era para descer para o Egito, não é? Então, queridos, se não tem temor, dificilmente o Eterno vai atuar na sua vida com conhecimento, porque cada vez que você tem conhecimento, você vai se tornar cúmplice do mal se você desobedecer. Você compreende a implicação de ter conhecimento? Você entende? Então, nós já vamos falar sobre a desinformação, queridos. A repreensão está associada ao conhecimento, não é? A repreensão está associada ao conhecimento no sentido de que, olha só, nécios, até quando amareis a neciedade, vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborreceis o conhecimento? Atenta para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber minhas palavras. Mas porque clamei e vós me recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste ouvir a repreensão. Então, queridos,
O conhecimento exige que nós vamos ser repreendidos, queridos, não é? O Eterno, quando Ele for tratar com a gente acerca do conhecimento, Ele vai trazer repreensão sobre a minha vida e sobre a sua vida daquilo que está errado, porque Ele quer se aproximar de nós, queridos, não é? O desejo do Pai é se aproximar das nossas vidas continuamente. Outro motivo que pode te impedir de conhecer a verdade é você não ter estrutura, meu querido e minha querida. Então, o que acontece? Toda referência nossa, tudo que nós vamos fazer, nós precisamos ter uma referência anterior, não é? Eu já contei para você de crianças que foram em acidente aéreo, morreram os pais na selva e elas foram criadas, especialmente um que deu até origem aí à série Tarzan, essa criança que foi encontrada nas matas. Os pais haviam morrido e eles foram criados por símios, por macacos, não é? E o que aconteceu? Essa criança não andava, queridos. Ela nunca aprendeu que tinha que andar sob duas pernas. Ela não falava, não é? Ela nunca soube mas se ela tivesse crescido numa cidade, ela seria uma outra criança. Então, queridos, outro desenvolvimento, não é? Então, ela andava de quatro, ela fazia os mesmos barulhos que fazia os chimpanzés, ela fazia os mesmos ruídos, as mesmas coisas, as mesmas expressões, foi o que ela aprendeu. Então, meu amado e minha amada, para você poder receber uma instrução do Eterno, você tem de ter referência anterior. Você precisa ter referência anterior, não é? Nós vemos com grande dificuldade, tanto Daniel quanto Yohanan, que é João, viram o futuro com grande dificuldade. Eles não tinham referências sobre isso, não é? Eles não tinham referências para narrar o que eles estavam vendo, o que eles estavam presenciando. Então, eles procuram alguma coisa como referência. E Yeshua fala sobre isso em Yohanan, João 16:12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, uma premissa para você reconhecer ou compreender, receber uma informação nova, é que você tenha alguma informação anterior, para que você possa entender essa nova estrutura. Assim como imagino aquele menino que foi encontrado na floresta, quando viu os homens, deve ter ficado realmente aflito, não é? Quando ele viu um espelho, então deve ter ficado desesperado, não tinha referências para lidar com aquelas questões. As referências anteriores eram diversas, mas nada ligado àquilo que ele estava vendo. Então, eu quero te falar o que está acontecendo hoje com relação à desinformação, queridos. Nós tivemos nessa semana uma mãe que, acho que ela tem 19 anos de idade, se não me falha a memória, e ela trouxe para dentro de casa uma mulher pseudo-espiritual. E essa mulher, ela tinha duas crianças, essa mãe de 19 anos, e essa mulher disse que os filhos dela tinham de passar por um ritual de purificação. Esse ritual de purificação infringia diversas agressões físicas aos dois filhos dessa moça de 19 anos, tanto a menina mais velha de 6 anos de idade, quanto a criança de 2 anos de idade. E aí essa mulher aí, obreira do inferno, eu não tenho outro nome para falar, essa mulher falou que, além dos espancamentos que as crianças vinham sofrendo desde que ela foi morar com essa moça de 19 anos, ela falou que tinha um ritual de purificação que tinha que colocar a criança para dormir no porta-mala de um veículo. E assim foi feito. A criança de 6 anos foi colocada no porta-mala de um veículo e essa criança veio a morrer por asfixia. No outro dia pela manhã, quando a mãe foi até lá para tirar a criança do veículo, do tal ritual de purificação, a criança de 6 anos estava morta e essa mulher disse para ela que a criança seria ressuscitada. Então ela ficou 2 dias com a criança, para a criança ressuscitar. Quando a criança não ressuscitou, aí a mulher disse que Deus disse para ela que era para que a criança fosse enterrada num lugar determinado, que a mulher nunca tinha ido, essa mulher de 19 anos, e lá foram, pegaram o corpinho da criança e levaram aí nesse lugar, e enterraram o corpinho da criança, não é? E essa curandeira, obreira da iniquidade,
vai ser realmente julgada como uma mentora do mal? Sim, queridos, mas a responsabilidade vai ser da mãe da criança, meus amados, não é? Eu quero que você compreenda que a tua falta de conhecimento não te inocenta, não é? Muita gente fala assim, olha, mas eu cometi aquele pecado na minha ignorância. Sim, queridos, quando o Eterno reconhece a nossa ignorância, não é? Principalmente de coisas que os nossos antepassados aí trouxeram, não é? Como já discuti várias vezes sobre as festas pagãs, como já discuti várias vezes sobre quantas distorções das escrituras foram feitas, não é? Inclusive nas traduções, houve uma pesada mão contra até o judaísmo, como se o nosso Senhor Yeshua não fosse judeu, não é? Então, meus queridos, até descaracterizá-lo, não é? Quiseram fazer isso, mas Baruch Hashem, que o Eterno tem transformado essas coisas. Então, queridos, eu quero que você entenda que essa mulher que foi fazer lá o pacto de purificação, ela não é muito diferente dessas pessoas que estão aí fazendo pura libertação, queridos, e vocês vão nesses negócios. Entende? Não é muito diferente. Essa semana eu fiquei indignadíssima com um vídeo que está circulando na internet aí. O lugar, queridos, não vou citar qualquer igreja, tá bom? Mas o lugar, as pessoas se vestem de branco, toca tabaco e fica rodando exatamente igual ao centro espírita, queridos. Exatamente igual centros de candomblé, não é? Olha, queridos, uma coisa eu vou falar para você, o candomblé fazer isso, porque eles se designam a fazer isso. Agora, pessoas que se dizem salvas no Messias, fazer uma coisa dessa, uma abominação que não está em lugar algum nas escrituras, meus queridos. Não existe isso dentro das escrituras. As pessoas estão enlouquecidas, fazendo o que não lhe é devido, não é? Construir estruturas fora de Israel, com as medidas de Israel, não é? Construir coisas que o Eterno nunca ordenou. O Eterno nunca ordenou que se fosse edificado uma estrutura como o Templo de Israel em outro lugar no mundo, queridos. Isso é uma falta de temor ao Eterno. Você que está indo visitar essas coisas, saiba que possivelmente não está chovendo em São Paulo por causa dessa estrutura ter sido construída, queridos. Eu quero dizer para vocês que as pessoas estão brincando com o que é santo. Não é à toa que os convidados a essas estruturas não são pessoas que conhecem ao Deus de Israel. Não é? Os convidados de honra dessas estruturas não é quem conhece o Deus de Israel. Queridos, eu me submeto e respeito a toda e qualquer autoridade religiosa. Eu não os instituí de maneira nenhuma, mas eu abomino e repudio qualquer coisa contrária às escrituras sagradas, não é? Então, recomendo a você, não é? Não amaldiçoe a sua vida por curiosidade, não se permita ser contaminado, não é? Não se permita. Olha, queridos, quando eu estive em Roma, e um dos lugares que me foi vedado entrar foi na Capela Sistina. A Capela Sistina, ela tem exatamente as mesmas medidas do Santo dos Santos, que não poderia ser construída em outro lugar. A Capela Sistina foi a primeira estrutura feita fora de Israel, com as medidas sagradas do Santo dos Santos, que não poderia ser reproduzida, não é? Não poderia ser feita fora de Israel, um lugar com as mesmas medidas, pois ela foi estruturada assim. Quando estive em Roma, o Eterno me vedou entrar naquele lugar, me proibiu. Ele me impediu de entrar naquele lugar, não é? Apesar de toda a minha curiosidade acerca daquele lugar, de todas as obras que eu queria muito vê-las realmente por curiosidade, mas não permita que a sua curiosidade te torne maldito. Pode ter ouro, prata, pedras preciosas, só aquela quantidade de número na porta, queridos, vocês deveriam meditar o que é que está acontecendo ali. Eu não vou falar o que é, tá bom? Mas eu acho que você deveria procurar saber, antes de entrar num lugar cheio de número na frente. Eu acho que você deveria. Já basta nossas casas que são numeradas, nosso RG tem número, nosso CPF tem número. Nós já somos vistos como números, viu, queridos? Para o Eterno, não. Para o Eterno, cada um de nós é importante. Yeshua veio por mim e por você, não é? Outra desinformação, queridos, é tudo assim, vamos construir, vamos fazer, vamos acontecer, e o povo vai, não sabe nem o que está fazendo, queridos.
essa afronta ao Eterno que tem sido feita tanto pela lei na nossa Constituição, quanto por próprias pessoas que se dizem, não é? Se dizem aí crentes, não é? Eu estou vendo música funk dizendo que é louvor para o Eterno, queridos. Eu estou vendo aí as pessoas pegando música do mundo e fazendo dança com gestos, com coreografia exatamente como do mundo, queridos. Não é? E está dizendo que isso aí é para o Senhor, está falando que isso aí é para coisa para o Eterno, queridos, não é? Eu estou impressionada com a desinformação. Essa desinformação é uma falta de referência anterior. Pessoas que não estão acostumadas a santificar-se, queridos, não sabem o que é correto. Eu vi um líder religioso, que não vou citar o nome, ele estava de joelhos com um talite, não é? Talite é o chale de oração judaico, queridos. Aquele chale de oração não pode tocar o chão, queridos. É santo. Tem o nome do Eterno na orla. Nós não podemos tocar o talite no chão. Quer dizer, nós mulheres não usamos talite, não é? Mas o homem usa o chale de oração, não é? Na sua oração no período da manhã, no shacharit, não é? E aí o que acontece? Eu vi aquele homem sem o menor conhecimento, nem o menor respeito sobre aquele talite, queridos. De joelho, com o talite no chão, com as abas da lei prostrado no chão, que é exatamente o que está sendo feito. É um sinal para qualquer um que sabe o que é o talite. Não é? Eu não sei porque as pessoas que não conhecem as coisas de judeu querem usar coisa de judeu. Judeu não é melhor que ninguém não, queridos. Apenas nós temos uma instrução diferenciada, nos legada dos nossos pais. Não é? Então, queridos, a desinformação ela vai vir para você pela tua falta de entendimento, por achar uma estrutura, ai que lindo essa estrutura, eu vou lá visitar, não é? Vou ver a Capela Sistina, que tem as mesmas medidas do Santo dos Santos e não vou me tornar maldito lá dentro, não é? Então, queridos, cuidado com esse tipo de procedimento, muito cuidado com esse tipo de procedimento, não é? Cuidado, assim, se essas pessoas não têm entendimento, não sigam o que elas estão fazendo. Não vai agora fazer um grupo musical e dançar super poderosas, né, queridos? Eu nem vou falar o nome certo para não dar rolo aqui, não é? Queridos, isso é abominável aos olhos do Eterno. O Eterno, você pode colocar uma tanguinha e dançar no programa musical, eu te louvarei e te bendirei. O Eterno vai abominar o que você fez, meu amado, minha amada. Eu sinto muito. Isso parte da tua desinformação, de você não saber o que o Eterno aceita, de você não conhecer o que o Eterno quer e você não tem referência anterior. Qual a sua referência anterior? A minha referência anterior é do centro espírita, então eu vou querer cultuar o Senhor com atabaque vestido de branco e rodando igual um peão, não é? Vou dar uma de peão, vou ficar rodando ali, achando que é o Eterno que está vindo ali. Olha, na sexta-feira a gente tinha trabalho de macumba, então na sexta-feira nós vamos fazer as obras de descarrego, né, queridos? Porque na sexta-feira é o Shabat, não é? Então eu já entro profanando o Shabat. Eu já entro fazendo justamente aquilo que o Eterno não se agrada, porque justamente o Kabbalah Shabbat é uma cerimônia totalmente diferente, que tem até uma refeição em família, ou entre aqueles que nós amamos. Eu espero um dia ter um lugar, ora ao Eterno, para que eu possa ensinar aos que desejam servir ao Eterno como lhe agrada. Fazer o Kabbalah Shabbat, que nós temos o Kiddush. O que é o Kiddush, céu? O Kiddush é uma separação da semana, é uma refeição que nós temos antes da refeição, onde nós temos um pão, que é a halá, com o vinho, onde nós servimos aquilo para os membros da nossa convivência, e nós ali nos santificamos para estarmos no Shabbat. E logo na sequência nós temos uma agradável reunião em família, que ontem nós fizemos isso na reunião de oração. Eu vi todos sentados ali, nós não queríamos nos deixar, queridos. Eu não sei se você tem essa experiência, eu tenho. Eu tenho uma experiência de convívio com pessoas que eu estou falando com vocês, meus olhos enchem de lágrima. Por quê? Porque essas pessoas me são caras, queridos. É comunhão. É o que o Eterno pediu que nós... Queridos, ontem eu não queria sair da reunião de oração, não é? Eu preparei ali uma sopinha, não é? Um caldo quente, né? A Sun já comprou lá as cumbuquinhas, não é? E nós estávamos ali servindo juntos, e nós sentamos ali olhando para os outros. Eu não queria sair de lá, queridos. Eu não queria deixar a minha família no Senhor, não é?
Eu não sei se você pode provar dessa experiência de comunhão, mas eu tenho provado dessa experiência de comunhão com pessoas que eu amo ardentemente, pessoas que fazem parte da minha vida verdadeiramente. Eu espero que você tenha a graça e a honra de poder usufruir de comunhão com pessoas como eu tenho tido na minha vida, não é? E outra desinformação, querido meu, querida minha, não é aquela que você não tem referência anterior. É uma desinformação intencional. As pessoas vão te informar errado para você ter uma opinião errada e você se tornar maldito. Esse é o único interesse do inferno. É que você tenha uma opinião errada e você, por ter uma opinião errada, distorcida, não é? Você se torna maldito. Vamos lá que eu vou te explicar isso de uma maneira bem clara com o conflito que está acontecendo em Israel nesse momento. Vou te dar um exemplo que você não vai esquecer. Ontem eu estava falando com uma das minhas filhas e estava justamente explicando isso para ela quando ela me falou: mãe, por que só anuncia os ataques de Israel a Gaza e não anuncia o que é que Gaza está fazendo contra Israel? E eu contei para ela uma historinha que eu vou contar para você agora. Meu querido, minha querida, imagine que você é um lutador, faixa preta, não é? De karatê, vamos falar karatê, que todo mundo conhece aí mais karatê, os filmes abordam mais o karatê, vamos dizer, usar o karatê, não é? Você é um instrutor faixa preta de karatê. Aí vem uma pessoa, um rapazinho frajola. O que é frajola? Não é pejorativo, tá, queridos? Frajola não é pejorativo. Frajola é uma pessoa fraquinha, uma pessoa franzina, uma pessoa magra, não é? Uma pessoa frajola. Aí essa pessoa frajola, você está andando na rua e essa pessoa frajola vem e acerta o teu olho com uma pedra. Você na hora podia ter ficado cego, não é? Poderia ter acontecido tantas coisas, mas por que você está me acertando com essa pedra, não é? E a pessoa vai lá, fica brava com a outra, fala: olha, eu vou te pegar aí, vou fazer alguma coisa com você, você não me faça mais isso. Aí você pega e vira as costas, não é? Você passa para outro lugar, quando você vai ver, você está passando numa outra rua, está lá o frajola de novo. O frajola vai e te acerta uma pedra, de novo. E agora a pedra pega na tua boca. Pega na tua boca e acerta uns dentes seus. Aí, meu amigo, minha amiga, você vai ficar bravo. Você vai ficar bravo porque você não fez nada para o menino frajola, você, sabe, o frajola não gosta de você, entende? Gratuitamente ele não gosta de você, entende? Aí você pega e vai lá e dá uns karatê nele, fala: você não me faça mais isso, vai no dentista, arruma o dente, não é? Sabe o que o frajola faz, então? Ele descobre onde você mora e vai matar tua mulher e teus filhos, ou teu esposo e teus filhos. A minha pergunta para você: o que você faria se tivesse ameaçado a tua família? Queridos, os pontos aonde o Hamas estão querendo atingir Israel não são militares. Eles querem acertar a população de Israel. Eles não estão numa guerra contra Israel, o exército de Israel, pessoas que possam se defender. Os mísseis são apontados, queridos, para aviões. Os mísseis são apontados para hospitais que são hospitais de verdade, escolas que são escolas de verdade, ao passo que esse Hamas, esse partido, que não é um bom partido, nem um bom partido para os palestinos, as bases do Hamas são escolas, hospitais, creches, são desses lugares. E outra coisa, o Israel, todas as vezes que vai atacar, avisa por telefone, manda panfletos para aquela localização. Israel não quer estar nessa guerra, queridos. Israel não começou essa guerra. Israel não foi fazer mal para essa gente, entende? Mas hoje os filhos de Israel estão em risco. Os filhos de Israel estão em risco. E eu queria saber o que você faria no lugar de Israel, não é? Então, o grande problema é que o menino é frajola, enquanto Israel é o professor de karatê experimentado e faixa preta, não é? Então, esse é o grande problema, que as pessoas olham, mas falam: poxa, mas é desleal. Israel tem um poderio militar muito superior ao que tem os palestinos. Queridos, ninguém quer essa guerra. Nós só queremos que o Hamas pare de atingir, lançar foguetes, lançar mísseis sobre a população de Israel. Esses mísseis não chegam no solo, queridos, porque nós temos uma proteção em Israel, uma proteção que atinge os mísseis no ar.
Os aviões também têm uma proteção a laser, queridos, não é? Quando um míssil é mandado para um avião, o avião destrói esse míssil. Por isso que não é destruído os aviões de passageiros que se destinam a Israel, embora esteja agora bem limitadinho os voos para Israel. O que eu quero pedir a você, meu querido e minha querida, em nome de Yeshua HaMashiach, não é? É que essa desinformação não atinja o seu coração, não é? Nós estamos vendo uma perseguição muito grande ao povo judeu, no mundo todo, e no Brasil também. Recentemente, uma política disse que se confiscasse todos os bens da comunidade judaica no Brasil. Exatamente o que Hitler fez. Há tantos anos atrás, nós estamos vendo uma pessoa aqui no Brasil, uma pessoa política, uma pessoa falando isso contra o povo brasileiro. Eu posso ser judia, mas eu sou brasileira, não é? Eu nasci aqui, não é? Eu criei-me aqui e aqui eu estou nesse país procurando lutar pelo povo do nosso país. Não é? Então, queridos, algumas coisas que você precisa de compreender, assim como quando chega para você a informação de que você vai emagrecer 20 quilos em uma semana. Meus queridos, quem que vai emagrecer 20 quilos em uma semana? Ou então o comercial do creme, você passa o creme e você vai ser 20 anos mais jovens. Queridas, aonde isso? Que universo isso? Não é? Então, algumas coisas, as pessoas são enganadas com um chá 7 ervas que aparece lá a moça que nunca foi gorda, né? Usando a caçola do pai para mostrar que a cintura está pequena. Queridos, ela nunca usou aquela caçola, minha amada, não é? Olha, esse antes e depois, eu vou dizer a você, meus queridos, eu só vi acontecendo mesmo com a cirurgia bariátrica. Eu nunca vi acontecer isso de outra maneira, meus queridos. Não indico a cirurgia, não é? Uma pessoa que faz essa cirurgia não consegue mais absorver uma série de vitaminas, ela é dependente de nutrientes para o resto da vida. O corpo não consegue mais absorver o que lhe é devido. Imagina uma situação onde a gente não possa comprar remédio. Como é que vai ser com essas pessoas? O que vai acontecer com uma pessoa que fez uma cirurgia dessa? Estando no poder da gente, queridos, de emagrecer de uma maneira saudável, mudando a alimentação, os hábitos alimentares, não submeta o seu organismo a uma violência como essa cirurgia. Queridos, eu estou com várias pessoas em aconselhamento, com depressão, com um pós-cirúrgico terrível, que trouxe sérias consequências, não é? E olha, queridos meus, a desinformação sobre essa cirurgia é o que mais me deixa assustada, porque ela vem como uma grande mágica, uma grande solução para todo mundo poder conseguir o peso perfeito, não é? Olha, queridos, em nome de Yeshua HaMashiach, não é? Houve toda uma campanha de desinformação para você comer em fast food, para você comer nessas lanchonetes de preparo de comida rápida, para você comer porcaria. Desculpa de falar assim, mas é porcaria, não é? Então, eu gostaria que você compreendesse que você já engordou por causa disso, queridos, porque vocês foram desinformados quanto à sua alimentação. Você já sofreu a desinformação. Não pratique a cirurgia bariátrica se você tem acesso a fazer uma academia, você tem acesso com as suas pernas e com o teu esforço conquistar a tua saúde. Não vai depender de medicamento o resto da vida. Você não sabe se vai ter medicamento, queridos. No ano que vem a gente não sabe se vai ter medicamentos. No ano que vem aqui em São Paulo a gente não sabe se vai ter água. Entende? Então, meus amados, a desinformação, ela é por nossa causa mesmo, da gente não procurar conhecer a verdade, não tem estrutura, não tem referência anterior, mas existe a desinformação intencionada, a desinformação que vem para você, para que você tome decisões erradas na sua vida, não é? Queridos, hoje divórcio é online, queridos. Vai no barulho deles para você ver a tua vida com Deus, para onde vai. Vai no barulho dessa gente para vocês verem aonde que você vai parar. Deixa de ouvir as escrituras e passa a ouvir aí, não é? Que é melhor separar, não é? Veja o que você está fazendo com a sua vida, veja quem você está ouvindo, não é? Pior que tudo isso, queridos, é que os jornais fazem o favor de desinformar, não é?
Infelizmente, muita coisa que está acontecendo no país não é contado, não é comunicado. Muita coisa que a ciência já sabe, já testou, não é informado. Pior que tudo isso, muitas coisas que o Eterno tem anunciado, não há quem pregue. Não é? Queridos, olha, eu vou repetir um texto que continuamente eu repito, não é? Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e então vereis no céu o grande sinal do Filho do Homem, que virá sobre as nuvens, com grande canglor de trombeta com os seus anjos, e reunirá os seus eleitos dos 4 cantos da terra. Queridos, logo depois da grande tribulação daqueles dias, é logo depois, tá, queridos? Se você tem informação anterior que te impede de ver a verdade, eu não posso deixar de anunciar a verdade da falácia que é arrebatamento pré-tribulacionista. Se você se permitiu ser desinformado sobre isto, eu não posso deixar de contar que você está enganado. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, meus amados, é logo em seguida. É logo em seguida, não é? Então, meus amados, nós estamos diante de um tempo onde nós estamos com a guerra de Israel, nós estamos com o ebola aí matando adoidado na África, nós estamos agora com auroras boreais como nunca antes vimos, por causa do nosso escudo magnético completamente enfraquecido, como o Eterno profetizou que assim seria. Nós estamos com a criminalidade aumentando, nós estamos com escassez de água e nós estamos com a nossa mente não sei aonde que não tem água e vai ter comida, viu, queridos? Eu não sei de onde que nós estamos tirando isso, não é? Não tem água para o ser humano beber, vai ter água para as plantas. Eu não sei de onde vem isso, não é? Então eu gostaria que você procurasse compreender o que ocorre no seu entorno, o que ocorre ao seu redor. Uma desinformação é responsabilidade sua. É sua responsabilidade procurar se informar do que está acontecendo. A outra desinformação, meu amado, minha amada, é o que você tem recebido de informação como mentira e você está tomando como verdade, não é? Você que está aí, não é? Fazendo coisas. Quanta gente eu vejo, queridos, idosos, usando Viagra, e pegando HIV, e pegando sífilis, e pegando doenças venéreas, não é? Então, queridos, mas não falaram que o Viagra era bom? O homem que não tinha relação sexual, ele passou a ter a possibilidade de ter relação sexual? Queridos, o Eterno sabe porque o corpo foi feito da maneira que foi feito. O Eterno sabe por qual motivo nosso organismo entra num declínio, não é? E o Eterno sabe e nos deixou destinados a cumprirmos a nossa tarefa nessa geração. Então, meus amados, meus queridos do meu coração, a desinformação é um grande erro, é um grande erro, é um grande veneno, é veneno para mim, é veneno para você. Queridos, em nome de Yeshua HaMashiach, primeiro lugar, eu quero que você procure se atualizar nos seus conceitos, porque tem coisa que eu falo aqui que tem gente que desliga o rádio, viu, queridos? Falar que a grande tribulação é antes do arrebatamento, muita gente, olha, isso é heresia, não vai nem ler, não vai nem ler, não é? Então, queridos, eu quero pedir a você com muito carinho, que você possa colocar isso dentro do teu ânimo, dentro do teu empenho, que você possa colocar odres novos para o Eterno te encher de vinho novo. Segunda coisa, a desinformação vem daquilo que você busca informação. Cuidado com quem você ouve. Procure saber quem são essas pessoas e quais os interesses que elas têm. Eu peço em nome de Yeshua HaMashiach que você desperte desse grande sono. Desperte desse grande sono. Em nome de Yeshua. Amo a sua vida, querido meu, querida minha. Eu amo a sua vida.